Bom dia, bom dia, bom dia. Domingão. Hoje é dia 14. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Bia. Bom dia, Monique. Françoise. Legal. Adriana, bom dia. Sandra. Legal, bom dia. Hoje nós começamos uma nova série. Sejam bem-vindas. E nós vamos abordar o tema cérebros. Lindo dia mesmo. Lindo dia, gostoso. Sol. Aqui já esquentou. Bom dia, Ricardo. Já melhorou. Já está mais fresco. As roupas de frio já voltaram para o armário na semana de frio daqui. Bom dia. Ontem tive a oportunidade de fazer assistir um cinema drive-thru, né, com telão fora, promoveram aqui na minha cidade. Foi uma dica de filme, não sei quem já assistiu. O Rei do Show, baseado em fatos reais de quem criou o circo, né? E apesar de não ser muito fã de como é que chama? Filmes que cantam, foi fantástico. O enredo do show, o enredo do filme, a história dele, fica aí a dica para vocês. Não sei se alguém já assistiu, mas o enredo o que realmente importa, o que realmente está acima de um prazer ou um bem maior, assim. Bem legal, bem legal. Bem empolgante. Muito bom, muito bom. Ok, gente. Acho que já entrou uma pessoa no pessoal. Ótimo. Então, vamos lá. Essa série, Daiane, minha esposa, estava junto. Essência muito boa. Bom dia. Pessoal, nós finalizamos aquela série com os professores da Micro. Foi muito legal, muito legal. Eu queria agradecer. Foi surpreendente, assim. Saber das histórias, saber o que aconteceu, saber o que empolga, o que motiva cada um. E principalmente a gente poder ajudar. E aí surgiu uma outra ideia, que é alguma coisa que a gente já trabalha há algum tempo e tem alguma visão sobre isso. E nós pensamos em criar uma estrutura, uma série de lives. E foi empolgante. Foi empolgante por quê? Porque em cima disso começou a tomar corpo que eu nem esperava. Vou contar para vocês que eu nem esperava. E aí há bastante convidados. E a gente montou esse projeto de série de lives. Eu vou estar apresentando esse projeto para vocês e vou estar falando algumas coisas também. Então a gente espera manter esse conteúdo com vocês para agregar bastante. Eu vou estar virando a câmera aqui. E aí nós já vamos... Opa, 10-0 aqui para a câmera. Ok. Vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês. E eu vou pedir para vocês virarem o celular hoje, né? Montei uma aula aqui para vocês. Deixa eu enquadrar. Aí, acho que ficou legal. Hoje nós vamos assistir live virada. Bom, o que é o Projeto Cérebros? E por que o Cérebros? Nós que fazemos micro, nós trabalhamos bastante com uma parte com o sistema nervoso. E é uma das bases dos tecidos da microfisioterapia, né? É o tecido ectoderma. E ele tem exatamente essa função de comunicação. Né? Alguns autores defendem que ele nasceu primeiro, outros autores defendem que foi o tecido endoderma, que vai dar origem às vísceras. Mas
ele acaba sendo bem importante, né? É através dele que faz as sinapses, as ligações. Então, quando a gente fala do projeto Cérebros, né? A primeira ideia vem exatamente essa. Os cérebros, não existe só um cérebro, né? Esse cérebro, nós temos um cérebro conhecido que está lá no crânio, né? Que a gente vai falar sobre eles, que tem uma subdivisão. Mas existem outras subprefeituras, outras estruturas que também provém do sistema nervoso, mas ele não é tão conhecido, a gente muitas vezes ignora ele. Então esse projeto é exatamente fazer essa abordagem. Como é que nós podemos ter essa visão sobre o sistema nervoso, sabendo que ele não está somente no cérebro e que nós podemos fazer várias abordagens sobre eles. Tá? Aqui essa imagem, para mim, eu adorei, gostei bastante. Deixa eu só desativar os comentários, acho que fica mais fácil para ver. Aí, eu gostei bastante, né? Porque exatamente ela traz essa informação que vem do cérebro e ela vem trazendo, principalmente nervo vago aqui, né? Esses conjuntos que ter muita influência do coração, do intestino, das vísceras, sem falar dos próprios plexos que estão aqui. Então essa vai ser a nossa abordagem. E aí, em cima dessa abordagem, nós vamos estar falando dessa estrutura de cérebro, principalmente, aí acho que vai ficar melhor assim, principalmente do coração, do cérebro em si e do intestino. Só que em cima de 3 visões. Uma visão, muitas vezes mecânica, que é exclusivo, muitas vezes, da terapia manual, da osteopatia. Uma visão que provém desse microtrauma. Uma visão da psicologia, da parte emocional, né, e espiritual. E uma visão da alimentação, dos medicamentos, da parte de fisiologia. Então, cada um tem uma vertente. Vamos fazer uma abordagem aqui, né? Falando da parte mecânica, falando da osteopatia, da terapia manual, da abordagem de um fisioterapeuta, ok? Essa é um dom que a fisioterapia toca. Então, essa abordagem que nós vamos fazer é sobre o sistema nervoso baseado no desbloqueio mecânico dessas estruturas. Aqui nós estamos falando principalmente da terapia crânio-sacral, que vai bloquear os ossos, vai ter a correlação de mobilização, manipulação dos ossos do crânio. Nós vamos falar das técnicas viscerais, ok? E aqui também nós vamos falar de coerência cardíaca, nós podemos estimulação dos plexos manualmente, liberação do nervo vago, isso tudo vai estar abordado aqui. A parte de psicologia emocional e espiritual entra com várias técnicas. Isso que é gostoso. Porque se vocês pegarem para abordar ali na parte emocional, a microfisioterapia aborda isso. Mas ela tem uma visão diferente. A nova medicina germânica tem uma outra visão que se agrega muito bem. Outra parte, o psique, né? A pedagogia, a neuroplasticidade, né? A psiquiatria. Então, tudo isso nós vamos estar abordando dentro desses cérebros. E a parte alimentação, medicação e fisiológica, nós vamos estar avaliando com duas nutricionistas que vão estar abordando exatamente a toxologia, vão estar abordando a parte de nutrição funcional. E aí fica uma pergunta, né? Como é que será que na fase de embriologia, como é que isso é dado em cada fase de desenvolvimento embrionário? Será que não tem prevalência de alguma vitamina, prevalência de algum mineral? Dentro disso, quando você jogando isso para um estado patológico, será que não temos uma parte dessas estruturas dos cérebros que também vão estar com alteração? Então, será que nós não podemos ter uma tendência até a alteração desses minerais e vitaminas? Tá? Então, essa já é uma abordagem diferente, é uma abordagem em conjunto para o mesmo sistema. Mas da onde vem isso, né? Deixa eu ver se eu consigo nivelar aqui. Da onde vem essa abordagem? Eu acredito que muitos saibam, inclusive para quem faz microfisioterapia, né? A teoria de Paul MacLean, né? O cérebro triuno. Antigamente se pensava que o cérebro era o cérebro e acabou, e não tinha mais nada que se mudasse, né? Mas se nós juntarmos
filogenia, o desenvolvimento do sistema nervoso, a hierarquia de sequência de desenvolvimento, nós vamos perceber alguns detalhes. E MacLean, desde 1990, e é utilizado muito por várias pessoas, ele pegou esse cérebro e dividiu em 3 partes, né? O já muito conhecido por nós, tá? O pessoal que faz microfisioterapia conhece bastante. Então, o cérebro reptiliano, nós estamos falando lá do cérebro instintivo, né? O cérebro que é o ciclo de atenção, de vigília, o também chamado o complexo R, e ele é constituído lá por cerebelo, tronco encefálico, o sistema reticular, tudo isso está dentro dele ali. Ele tem uma base, é o primeiro cérebro a ser criado, né? Está aqui embaixo, primeiro cérebro a ser criado. Ele é um cérebro dito reptiliano. Nós estamos falando de território. Depois ele fez uma abordagem do segundo cérebro desenvolvido, né? O segundo mais desenvolvido, o cérebro emocional, né? O mamífero, o paleocórtex. Então é onde ele trabalha a parte emocional, límbica, e ele tem constituição da amígdala, do hipocampo, do tálamo, do hipotálamo. E é interessante que tem essas ligações aqui, não é uma máquina que trabalha individualmente. E por último, o mais desenvolvido, o cérebro humano, né? O neocórtex. Então aqui nós estamos falando de linguagem, memória operativa, tomada de decisão, o raciocínio abstrato. E aí, em cima dessa teoria, nós vamos ter o quê? O que ele cita? Esse cérebro triuno. Ele cita que tem uma correlação entre eles. Nós temos uma hierarquia de desenvolvimento desse cérebro, mas essa hierarquia também ela vai se dar com uma inter-relação. E essa inter-relação é fundamental. Então vamos lá. Aqui nós falamos de uma primeira parte do sistema do cérebro, e é um cérebro lá em cima que nós estamos acostumados. Agora, vamos pensar. Agrega em cima disso plexus e agrega em cima disso o intestino, né? O segundo cérebro chamado, né? Então nós vamos colocar essas visões. Eu gostaria que vocês tivessem um pensamento de construção em cima desse sistema. Agora, numa hierarquia da embrionária, o que tem? Se vocês pegarem os plexos, eles surgem, os gânglios, eles vêm surgindo antes do próprio neocórtex. Então, o que será dessa função que foi criada? Qual é a importância dele? Será que nós temos uma coisa que muitas vezes está com uma alteração, uma disfunção tão local, né, a nível cerebral, e dentro do cérebro desses 3 cérebros, né, o arqueocórtex, o paleocórtex, o neocórtex, o reptiliano, o emocional e o humano, ou se nós temos alguma disfunção, algum comprometimento que está lá nos plexos ou na parte de sistema nervoso entérico, sistema nervoso autônomo. E já para fechar essa linha, vamos pensar também assim, dentro desse cérebro nós temos 2 hemisférios. Tá? Então vamos lá, vamos agregando isso. Então aqui, quando nós falamos de arqueocórtex, que é o cérebro reptiliano, ele está falando da função instintiva, né? A regularização desses equilíbrios das funções vitais e a questão de sobrevivência. O que você precisa para sobreviver? Tá? Então ele fala a parte de proteção. Eu vou estar virando aqui, ver se fica mais fácil para vocês. A parte de se proteger-nos das nossas ameaças, do defender o território, a autopreservação, né? O fugir para garantir a sobrevivência e evitar a dor. Então, quando a gente fala assim, garantir a sobrevivência, o que é garantir a sobrevivência? O que nós temos que ter em mente que o garantir a sobrevivência, ele pode ter conotações diferentes no sentido do quê? Se nós pegarmos há 3, 4 meses atrás, esse garantir a sobrevivência tinha uma conotação diferente, né? Ele tinha uma referência diferente. Hoje, garantir a sobrevivência, ele tem digamos que tem um comportamento mais ao pé dessa palavra mesmo, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, o índice de pessoas que estão na rua, que estão pedindo, aumentou demais. Então, o que acontece? Acontece que essa sobrevivência tem uma hierarquia diferente. Tá? E evitar a dor, ele pode ter essa conservação de que com dor eu posso não sobreviver. Eu posso ter uma dor emocional, eu posso ter uma dor física.
tá? E vocês vão reparar que, apesar de termos 3 cérebros, esses cérebros, eles são interligados e muitas vezes essa conotação de sobrevivência, de evitar a dor, ele vai estar em esferas e níveis diferentes. E isso que vai ser interessante. Então, nós podemos falar assim, que muitas vezes esse enredo de sobrevivência, de defender o seu território, está com prevalência no arqueocórtex, no cérebro primitivo, porém, também vão estar com um perfil diferente, uma característica diferente em outros cérebros. Ok? Outra função bem importante. A regulação das funções vitais, né? Então, condutas, as funções vitais que nós estamos falando aqui é dormir, né? Alimentar. Isso aí é fundamental. A pressão arterial, a homeostasia corporal, tá? Também leva a cabo as condutas de inconscientes ou involuntários. E olha que interessante, já vamos falando de inconsciente aqui no arqueocórtex. Então, consciente, vamos pensar, nós podemos falar de uma coisa inconsciente, só que ele está dentro de uma inconsciência no quesito de arqueocórtex, de funções primitivas, de defender o território, ok? Ou involuntárias. Aí nós estamos falando o quê? Também desse sistema, falando da fisiologia, nós vamos ter respiração, a pressão arterial, temperatura, equilíbrio do corpo, ou ele vai ocupar 5% dessa massa cerebral. Quem que forma ele? Os gânglios cerebrais, né? São eles que processam exatamente os próprios movimentos corporais, né? E vai ajustá-lo para diferentes situações que nós vivemos. Uma especificidade, você dirige, né? Ao mesmo tempo troca a marcha, conversa no celular. Então o que está guardado dentro dessa inconsciência e dentro de uma parte consciente que você tem que resolver um pepino no meio de uma ligação que você está fazendo dentro do seu carro. Tá? E em cima disso ele te ajuda a dar uma resposta adequada ou mais adequada possível dentro dessa situação. Segundo, o sistema reticular, né? Ele regula os estados de sono e de vigília, ok? Então nós estamos falando lá de uma região, se vocês pegarem aqui, ó, é uma região muito profunda, é a base, o primeiro cérebro, e dentro que a gente pode se referenciar a ele no occipital, ok? Está aqui na base desse crânio. E ele filtra as informações que chegam através dos sentidos, escolhendo o que é interessante ou não para ele, e assim ele pode decidir se vai mandar essa informação para o consciente ou não. É aqui que ele vai lapidar isso. Então, função, você pode ter uma alteração aqui no sistema reticular e você ter uma confusão do que você pode mandar lá para a consciência ou para o não, ou deixar de mandar. Cerebelo, embaixo, é a parte mais antiga e ele fala exatamente das funções de equilíbrio de coordenação e coordenação muscular adequada. Tá? Aqui, o cerebelo, nós estamos falando de equilíbrio também, né? O equilíbrio corporal, o equilíbrio físico. E aí, o último, fechando, o tronco cerebral, ele tem 4 diferentes áreas, né? E eles são conectadas com um diencéfalo. Serve de via de circulação quase para todas as vias sensoriais, menos a olfativa e a visual. Então, isso que é interessante, que nós vamos ter essa alteração sensorial, o que nós falamos lá nos placodes, né? Essas vias sensoriais de toque, tá entrando tudo pelo tronco cerebral. Uma alodínia, uma dor muito hiperálgica, o que está regrando que essa pele está alterada? Se nós estamos falando de ponto sensorial, nós estamos falando de derme, essas informações que a derme capta e passa para o tronco cerebral. Então, essa alteração desse arqueocórtex pode alterar suas vias sensoriais, ok? E vamos lembrar, nós temos um comando de cérebro primitivo descendente, mas também temos a influência ascendente de todas essas funções que estão aqui, ok? Segundo, paleocórtex. Esse paleocórtex, segundo o cérebro mais desenvolvido, né, aqui ó, o reptiliano, o límbico, dito paleocórtex, está aqui. Então ele está presente lá nas aves, nos mamíferos, já tem essa parte de desenvolvimento dentro de uma filogenia,
Obrigado, saiu aqui. Então ele está falando de aprendizagem, memória, linguagem, comunicação, início das palavras, né? E os problemas psicossomáticos, comportamentos emocionais, que é o agradável e o não agradável. Então nós estamos falando de memória, aprendizagem, linguagem e comunicação. Então vamos pensar, toda vez que nós temos uma alteração emocional, geralmente, vamos pensar de modo geral, um estresse nos deixa feliz ou triste? O estresse nos deixa triste, né? Se vocês pegarem o livro A Arte da Guerra, né, de Shinjitsu, ele fala que você, toda vez que você quer sabotar alguém, você isola ele. Só que o ser humano, quando ele tem essa tristeza, ele é autossabotado. Então eu fico triste por uma questão de comparação, por uma questão de tristeza, por uma questão que não correu como eu gostaria. E automaticamente o que eu faço? Eu me isolo. Então as pessoas depressivas, né, elas fazem o quê? Elas vão se isolar. Me deixa quieto, me deixa aqui, me deixa eu ir embora, eu quero ficar sozinho. E automaticamente o que acontece? A comunicação é alterada. Né? Ele não quer falar com ninguém. Eu não tenho cabeça para isso. E aí nós temos esse início das palavras, dos problemas psicossomáticos aqui. Então o sistema límbico, o paleocórtex, o que está localizado nas regiões parietais, né, dentro da microfisioterapia em CR2, e aqui é exatamente aqui que nós temos todo esse controle. Ok? Uma dica, vamos linkar, a gente fala isso nas aulas. Toda vez que você, um exemplo de alteração mecânica, fórceps. A utilização de nascimento de fórceps, ele vai prender, em geral, no paleocórtex, no parietal. Então, essa prensa mecânica, esse bloqueio mecânico em cima do parietais, ele pode estar alterando essa disfunção. E já falando em filme, que nós comentamos hoje na introdução, né, da live, quem que nós estamos falando? Tem um filme com Will Smith, que eu não lembro o nome, e ele representa um médico que foi exatamente que ele estava estudando os traumas do futebol americano. E descobriu que essas lesões de impacto sobre o crânio do atleta alterava a sua emoção. Né? Então é um filme que nós vamos ter essa ligação dessa importância mecânica nesse sistema. Tudo bem? Também nós estamos falando de comportamento afetivo. Dia dos Namorados passou aí. Quem não lembrou, quem está um pouco sensível, tá? Problema aí, ó, no paleocórtex, no límbico. Prover alimentação, carinho, contato, prazer, estoque. Sente que o que é bom ou não. Ele dá uma resposta mais rápida em relação a isso, né? E são as ligações, as funções ligadas a essas emoções. E aqui ele vive no real. O que está acontecendo agora, né? O reptiliano também. Quem constitui o paleocórtex? O hipotálamo, o hipocampo e a amígdala. Olha lá no hipotálamo. Então ele cuida do sistema nervoso autônomo e endócrino. Então, em resumo, o que ele quer dizer com isso? Se você tem uma emoção alterada, é ele que vai alterar o teu sistema nervoso autônomo através do hipotálamo, dentro do simpático e parasimpático, e as suas endócrinas. Quando vocês ficam nervosos, aumenta ou diminui a transpiração? Pausa para a água. Então, toda a disfunção endócrina vai estar aqui. Quando você ficar agitado para as partes emocionais, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir passar nessa prova? Será que ela vai olhar para mim? Então você vai ter o quê? Toda alteração do sistema nervoso autônomo, prevalência de uma simpaticotonia, toda a disfunção endócrina, aumento das produções, por exemplo, pela tireoide, dos hormônios tiroidianos. E aí eu vou ter a alteração límbica, alterando toda essa fisiologia. Ele também faz a organização de comportamentos de sobrevivência, luta, alimentação, fuga, reprodução,
ok? E olha que está aqui também em outra função, em outro nível, né? E o hipocampo? É a principal estrutura ligada ao hipotálamo, já começamos a ter uma relação aqui, que regula essa sobrevivência, tá? Nos dá a identidade. Por que identidade? Porque é exatamente que ela traz essa essência para a memória, né? Já que é essencial para a memória, e as lembranças do passado. Então, nós podemos falar aqui que essa identidade, o hipotálamo pode ter uma correlação com a sua individualidade, né? Nós falamos aqui, dentro também das técnicas que nós vamos abordar, nós vamos falar do enneagrama. Então, até quando nós falamos lá atrás, eu não sei onde eu coloquei, mas nós estamos falando dessa memória aqui, desses 3 cérebros, do cérebro triúneo. Qual que é do enneagrama que nós temos uma prevalência de um comportamento mais primitivo? Quais são as personalidades do enneagrama que eu tenho um comportamento mais emocional? E qual é as personalidades do enneagrama que eu tenho um comportamento mais racional, tomada de decisão, tá? E isso que é legal, que dentro dessa abordagem da enneagrama, né, mas também ele também vai mesclar, ele vai migrar, né? Ele vai de um cérebro ao outro. E isso vai influenciar onde? Exatamente a parte emocional límbica. Porque muitas vezes eu estou tendo um comportamento reptiliano, mas por uma carência, uma falta, uma questão de sobrevivência. Eu estou tendo um comportamento emocional, eu posso ser querido, carinhoso, porque eu preciso sobreviver a uma agressão, por exemplo. Ou eu vou ser muito racional, eu vou criar uma estratégia, um comportamento sem emoção, porque eu preciso sobreviver. Então, olha a correlação de todo esse sistema emocional em cima desse sistema nervoso autônomo, endócrino, e dos próprios cérebros, ok? Então aqui, no hipocampo, ainda tem a importância dos processos de aprendizagem, tá? Então, como é que está esse processo de aprendizagem? E nós podemos pensar talvez na individualidade, nesse sistema límbico que está aqui, que aí nós vamos falar o quê? Essa alteração desses projetos futuros, talvez seja aqui no sistema límbico, que altera, quando você altera esse sistema límbico, você começa a ter uma incapacidade, uma falta no desejo de poder avançar em direção do futuro, em ter planos, projetos. E aí no hipocampo, esse encarregado pela memória emocional, e o que vivemos, sentimos e expressamos é filtrado por ele, tá? Então, se você não tiver muito hipocampo, você acaba não tendo filtro para você ver o que você sente, o que você expressa. É uma pessoa que se empolga demais, é um animal que vê você, faz urina, faz xixi. Então, e com o hipotálamo, junto, né, já começa a ter essa relação, ele permite lembrar dos sentimentos e das experiências. Né? Todo o sentimento que você viveu dentro das suas experiências. É aquele colo da mãe, é aquela comida gostosa que você come e te traz a memória, né? Traz as memórias, as boas coisas. Então o hipotálamo tem esse link aqui. E a amígdala, emoções básicas de instinto de sobrevivência, né? A produção das reações emocionais, permite inibição do comportamento e a captação das novas emoções. Então quando eu falo inibir novos comportamentos, por quê? Porque muitas vezes esse comportamento pode estar regido uma ameaça, porque a amígdala também produz hormônios de medo, né? E é a chefe da captação das novas emoções. Ela permite essa entrada ou não, essa captação dessa informação que está gerando emoção. E agora, com relação à ligação que ela tem com o hipocampo, ela vai trabalhar nas origens das lembranças emocionais. Tá? E com o hipotálamo, é ela que vai dar a cor emocional, né? Associados à ansiedade, emoções negativas, as alimentações de sono, comportamento sexual. Então, olha as relações que nós podemos ter aqui. A junção entre eles, nós vamos temperar essa sopa. Eu posso trazer a memória, a lembrança dos meus sentimentos, baseado nas minhas experiências, mas é a amígdala, por exemplo, que vai me dar cor emocional, tá? Então isso vai estar gerando emoção,
vigor, digamos que ela te dá energia para essas lembranças. E aí é associado também a ansiedade, emoções negativas. Então aqui nós podemos dizer que a amígdala, que muitas vezes ela te regra com os hormônios de medo, mas também ela está linkada com essa ansiedade. Mas essa ansiedade aonde? Né? Essa ansiedade do quê? Vinculada ao quê? Pode estar vinculada exatamente com o hipotálamo aqui, que nós estamos falando de sobrevivência. A ansiedade, será que no fundo eu estou trabalhando demais porque eu quero dar o melhor para minha família, porque eu tenho um medo de alimentação? Será que essa ansiedade, eu trabalho demais porque na verdade eu tenho uma fuga em relação a alguma coisa? Então é o que está por trás de trás do que a gente está vendo. E aí o neocórtex está aqui, ele é a tomada de decisão, né? O último cérebro, o mais desenvolvido, né? O neocórtex, ele fez essa dobra. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, cresceu esse cérebro reptiliano. Em cima do cérebro reptiliano, cresceu o límbico. Então, o arqueocórtex e o paleocórtex. E dentro desse princípio de evolução, de crescimento e desenvolvimento, cresceu por último o córtex, que fez essa dobra. Ó, ele cresceu aqui e caiu sobre os outros dois cérebros. Ok? Então, ele está sobre. Nós falamos que essa parte frontal dele, quando nós falamos de neocórtex, porque a parte frontal é onde está o lobo frontal, é ele que está com tomada de decisão, é onde nós temos aqui a CR1, é onde muitas pessoas batem em acidente de carro, batem a cabeça, tem queda, batem a cabeça, ok? A PNS, se não me falha a memória, ela fala exatamente isso, uma patologia, uma batida, ela vai reverberar sobre o cérebro, vai ter uma promoção, uma vibração que altera o bom funcionamento celular deste cérebro. Automaticamente, depois de alguns anos, ele causa uma disfunção. E aí, quando nós falamos de neocórtex, essa disfunção, nós estamos falando de tomada de decisão. É a reflexão e a concentração do autocontrole. A regulação do comportamento emocional, a linguagem escrita, a percepção sensorial, automatismo motores, habilidades para aprendizagem e inovação. Então ele está lá em cima, ó, 76% de toda essa matéria cinzenta. E é exatamente sobre ele que nós temos esses lobos, essa divisão de lobos, né? De lá de trás, o lobo límbico, o occipital, o temporal, o parietal e o frontal. E aí nós temos essa divisão, né? E aí nós temos essa divisão sobre o neocórtex, ok? Que fez essa dobra, que fez a dobra por cima do cérebro reptiliano e por cima do cérebro límbico. Então, quando nós falamos aqui do lobo límbico do neocórtex, é o comportamento emocional, é a sexualidade, o processamento dessa memória. O occipital, o processamento da visão, né? Então, quando você tem uma alteração visual, lá atrás, fica aqui atrás o bloqueio, né? Muitas vezes a gente brinca, é o medo das coisas que você não vê. Lobo temporal, o sentido da audição, os tons, intensidade de sons, processamento da memória, emoção, ok? Tá aqui que ele processa todo esse som. É muito comum o temporal estar envolvido no quesito de se parece que eu estou ouvindo abafado, mas eu vou lá fazer um exame de audiometria, mas é tudo normal. O parietal é a sensação da dor, tato, gustação, temperatura, pressão, relacionamento com a lógica matemática, tá? E o frontal é a elaboração do pensamento, o planejamento, a programação das necessidades individuais e emoção. Aqui é a tomada de decisão. É no frontal que quando vocês pegam um exame de ressonância magnética e vocês veem que tem uma retração do frontal, nós temos uma pessoa depressiva. Então isso é um estudo que fizeram que toda pessoa depressiva ela tem esse frontal retraído. Vamos pensar, será que ele pode ter o osso frontal bloqueado? Né? O osso frontal ocupando toda essa parte frontal. Né? Ali, a base do outro osso, a esfenoide bloqueada, tá ok? Então nós podemos ter uma coisa mecânica.
Agora, dentro dessa alteração, será que nós temos então toda essa junção do frontal alterado numa pessoa depressiva? Então, digamos que ele está com desidratado, vamos usar essa palavra. Será que não falta suplementação? E dentro dessa suplementação, aí nós temos que pensar assim, o sistema nervoso, ele é feito do quê? Ele é feito de gordura, né? Gordura boa. Então, será que a pessoa que tem o frontal alterado não tem baixa de gordura boa? De DHA, né? O ômega 3, o óleo de coco. E aí, além disso, como é que será que está a energia desse cérebro, desse tecido, se ele está desidratado, está fadigado? Será que nós podemos entrar aqui com um CQ10, que vai ativar a mitocôndria da célula? Será que nós podemos entrar aqui com fotobiomodulação, com LED, exatamente nos pontos que está sendo trabalhado? Para quê? Para aumentar a vascularização desse cérebro? Ok, então nós trabalhamos a parte biomecânica, trabalhamos a parte química, trabalhamos a parte de bioestimulação com aparelhos, né? Com LED, etc. E aí nós trabalhamos o quê? Cadê a parte emocional? Então qual é o perfil dessa pessoa que está com essa parte frontal alterada? Ela está tomando decisão? Qual é, exemplo, durante o dia, o que ela faz de tomada de decisão? Uma pessoa que geralmente ela usa o tanto faz, né? Você quer comer comida italiana ou comida japonesa? Ah, tanto faz. Para mim não importa. Então ela não toma decisão. Então o que está sendo feito para ela na prática? Pô, será que a gente deve conversar com a família, com o parceiro dela e falar assim, olha, quem vai escolher o almoço, a janta dos dias dos namorados é ela, é essa pessoa. Por quê? Porque ela tem que começar a praticar, tem que começar a fazer um exercício dessa região cerebral, ok? Aí nós estamos falando de moralidade, da regulação corporal, emoção, dos insights. Será que está tendo insights? Na quarentena está tendo bastante insight, tá? Modulação do medo. Muito bom. E aí, nós temos os hemisférios, né? Esses hemisférios vão trabalhar direita e esquerda. Mas aqui eu já estou vendo uma coisinha, é isso mesmo. Que eu vou falar de hemisférios e depois a gente vai decidir o que nós vamos fazer. Hemisférios. Então, dentro de todo esse cérebro, nós temos hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E, cara, dentro desse cérebro, nós temos essa particularidade dentro do cérebro direito e esquerdo, né? Nós estamos falando aqui de locais que são da anatomia, da sua fisiologia, que têm funções diferentes, né? Olha aqui nessa tabelinha que eu coloquei de lado. Primeiro, né, em cima, todos esses cérebros, eles são ligados. Eles têm correlações. Então nós estamos falando uma correlação de um cérebro. Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Uma ligação entre os três cérebros. Vamos lá, uma ligação céfalo-caudal. E aqui nós estamos falando de uma ligação laterolateral. Então, dentro desses cérebros, ele tem uma prevalência, né? Todo esse lado direito e esquerdo é interligado, ele se comunica, né? Só que eles têm algumas particularidades. O hemisfério esquerdo, por exemplo, trabalha muito com a lógica. O direito é intuitivo. O esquerdo é sequencial. O direito é azaroso. O esquerdo é linear. O direito é holístico, né? O esquerdo é simbólico. O direito concreto. Aqui o esquerdo baseado na realidade. O direito é baseado na fantasia. Tem uma parte da nossa infância, lembra? Que nós vivemos na fantasia. Será que esse meu super-herói vai chegar agora? Eu não distingo muito o que é real, o que é virtual? O que será que aconteceu nessa fase que leva a um bloqueio mais no lado direito do que no lado esquerdo? Será que na infância eu fui muito cobrado, né, para viver realmente a realidade? Eu não tive infância, né? Eu tive que trabalhar, eu tive que fazer uma série de coisas que eu não tive infância. Então meu lado esquerdo é mais desenvolvido. Lado esquerdo aqui também é verbal, o direito é não verbal.
o de esquerda é temporal, é abstrato, o direito é atemporal, é analógico. Então nós temos essa figura que mostra essas comparações. O que é interessante é a gente muitas vezes traçar uma linha para definir uma prevalência de momento de qual é o cérebro que prevalece, o reptiliano, o límbico e o racional, e qual é a lateralidade. Em cima disso nós vamos ter essas disfunções. Olha aqui, no lado esquerdo, quando eu tenho ela em disfunções, é uma dificuldade de compreender o que está falado, a escrita, uma dificuldade de se expressar, né? Então de compreender e de se expressar. Eu posso jogar isso em cima do sistema límbico, vai piorar ainda mais. Então, mudança da fala, o tecido da memória verbal. E o lado direito? Alteração da atenção, ele negligencia o esquerdo, o tecido de memória. Tá? Então, é a perca das grandes figuras de pensamento, a alteração da criatividade da música, de percepção de música. Então, nós temos todas essas características que estão aqui. Ok? Além disso, vamos pensar. O que a nova medicina germânica fala, né? O que a Josie fala, o Corbel fala. Qual é a tua lateralidade? A lateralidade no sentido de predominância. Você é uma pessoa destra ou canhota? Ok? Você tem uma dominância mais do cérebro direito ou esquerdo? Ou você está em PET hormonal, né? A utilização de anticoncepcional muda a lateralidade cerebral. A menopausa muda, a andropausa também, né? Muda a lateralidade cerebral. Então, o que acontece que você não está dentro da sua essência ou está trabalhando com uma lateralidade cerebral que não é da sua essência, está em PET hormonal? Ok? Em cima disso, vamos pensar o quê? Que toda essa prevalência vai ser baseada em cima das suas atitudes e comportamentos. Ok? Uma pessoa mais emotiva com o lado direito, tudo vai ter uma predominância mais do cérebro límbico. E aí, dentro da medicina germânica, ele tem uma diferenciação, uma visão diferente que diz o quê? Que dentro desse desenvolvimento, tá? Desses cérebros, nós vamos ter uma parte que é do ectoderma, que é a parte do cérebro mais evoluído, uma parte mesoderma que tem relação com o sistema límbico, e o endo, né, que é a parte que tem ligação com o cérebro mais primitivo. Dentro dessas estruturas, eles relatam que o ectoderma tem a ver com a pele, com o cérebro, o mesoderma tem a ver com as estruturas músculos esqueléticas e o endo com as estruturas que vão gerando a mucosa. Então, toda a mucosa, relação e vísceras, sistema digestivo e etc., tem relação com o cérebro primitivo. Toda a estrutura músculo-esquelética tem relação com o cérebro sistema límbico. E toda a pele, sistema nervoso, tem relação com a parte racional. Então, meus nervos estão à flor da pele. Está aqui, ó. Só que, além disso, dessas disfunções desse cérebro, o que ele fala? Que nós vamos ter uma tríade dessa lesão. Eu vou ter alteração no meu cérebro, arqueo, paleo e neo, que vai causar uma disfunção sobre um órgão, mas também causar uma disfunção sobre a psique. Então eu tenho uma alteração nesse cérebro, na tríade, no cérebro triuno, um órgão que vai ter relação com esse cérebro. Eu tenho que correlacionar qual é o órgão, qual é o cérebro que está sendo estimulado, e uma emoção que gera uma disfunção. Ok? Então isso que vai estar causando mais problema dentro dessa teoria. E o que é interessante, e um dos propósitos dessa série de lives, é juntar essas teorias. E aí perceber que o trabalho sobre o sistema nervoso, ele se agrega demais. A visão sobre ele se agrega demais. Tá? Vamos lá dar um exemplo? Pô, será que eu tenho uma pessoa que tem mais um problema límbico, que nós já falamos sobre isso, paleocórtex, e esse problema límbico, ele já está tomando remédio, já fez microfisioterapia, mas o que eu vou dar de dica para ele fazer? Olha a correlação. Aqui nós estamos falando de correlação do mesoderma. Mesoderma vai dar origem à estrutura músculo-esquelética.
Então, será que essa pessoa precisa obrigatoriamente fazer uma atividade física? Mexer o esqueleto? Será que essa correlação que nós vamos fazer do estímulo desse exercício vai melhorar a disfunção do sistema límbico? Ok? Então, duas entradas. O que nós vemos geralmente na medicina tradicional? Uma alteração de um cérebro. Ah, é mais paleocórtex. Vamos lá trabalhar essa doença emocional, trabalhar, suplementar, dar um remédio para ele. Mas o que é de dentro para fora e o que é de fora para dentro? O quanto que eu vou fazer como exercício? Né? Nós vamos falar da Universidade Livre de Samadeva. O que eu faço como exercícios de movimentação e eu consigo estimular de fora para dentro essa normalização, essa correção, essa homeostasia, essa busca da saúde dos meus cérebros. Ok? Então tá aí um exemplo para isso. E aí nós vamos entrar em plexos, tá ok? Mas em plexos eu já vou mudar um pouco. Deixa eu tirar aqui. Por quê? Porque eu já sei que essa aula não vai chegar ao final. Então nós vamos fazer diferente. Por que uma live tem que durar 1 hora, né? Na verdade, isso aqui era para durar 30 minutos. E olha lá. Então nós vamos encerrar aqui e nós vamos terminar ela no próximo domingo. Ok? Nós vamos fechar exatamente esse pensamento que nós já falamos do cérebro. Nós vamos estar falando dos plexos. Dá uma olhadinha já no plexus aqui, ó. O que nós temos de plexus? E o que será que ele comanda? E dentro desses órgãos que eles comandam, o que será que vai estar sobre... que vem também do sistema nervoso? Ok? Vamos dar uma pitada rápida aqui. Aqui nós temos o eixo de bloqueio que nós vamos falar. O nervo vago nós vamos comentar também. Tá? O sistema nervoso entérico. Vamos matar a curiosidade aí para os mais ansiosos, né? Construção. Nós vamos falar da alimentação. Ok? O que influencia? E nós vamos falar de coerência cardíaca, né? O que teu coração será que influencia ali? Mas como? E como é que será que ele influencia os 3 cérebros? Tá? O Dr. Marcos Fábio vai estar conosco, vai participar em uma das lives, fantástico. Nós vamos falar de sistema nervoso autônomo e nós vamos falar de neuroplasticidade. Né? A doutora Silvana vai estar falando para nós. Essa neuroplasticidade aonde? Em todo o sistema. Em seguida, nós vamos falar de consciência, relações sociais, esperança, e onde tudo isso está no cérebro, onde tudo isso tem a ver com as relações que nós acabamos de falar, tá? E também de ontoxologia. O que será que o tecido ectoderma tem como escala de evolução das doenças deste tecido, ok? Tá? Então nós vamos estar falando essas abordagens, nós vamos estar terminando no próximo domingo. Então a partir de hoje, nós vamos falar todo domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos manter esse horário. E cada domingo vai ter um convidado. Um convidado fisioterapeuta com barra de axis, com psyche, fisioterapeuta com coach, nutricionista, neurocirurgião, nós vamos ter também a pedagoga, tá? Nós vamos ter outros médicos. Então, isso tudo vai ser muito legal. Vai ser muito legal linkar tudo isso, tá? Eu espero muito poder agregar com vocês. Nós nos vemos no próximo domingo. Deixa eu ativar aqui os comentários, tá? E eu agradeço para vocês estarem aí conosco, tá? Essas lives vão estar gravadas, nós vamos estar organizando também tudo isso num canal no YouTube e a gente vai se vendo. Um ótimo domingo para vocês. Aproveitem, sejam gratos, né? Um cérebro grato, ele dá muita emoção. Ontem, até para terminar, ontem eu estava assistindo uma aula, terminei a reunião com professores aqui da micro, e aí eu tive que entrar em outra aula, mas era muito complicado, o assunto era complicado, eu tinha que sair, eu percebi que eu estava fora. Eu não consegui fazer a transição. Ao mesmo tempo, estava na hora de almoço. Então, eu falei, como é que eu posso? Eu não estava aqui. A minha cabeça não estava aqui. Estava em todo lugar, estava lá na aula, mas não estava aqui. O que eu parei? Parei. E o que Samadeva fala? Eu me recentralizei. Eu trouxe a minha mente para o momento presente. Então eu respirei, fiz uma coerência cardíaca,
mentalizei onde eu estava, qual era o porquê que eu estava, e automaticamente, quando eu me vi e eu abri os olhos, eu estava na mesa, todo mundo já estava na mesa. Quando eu abri os olhos, todo mundo ao redor, estavam comendo. Eu olhei para aquilo e falei, que gostoso, a minha família está reunida. Né? Meus pais estão aqui, a minha família, meu irmão. E aí, em cima da minha irmã não está aqui, infelizmente, mora no Canadá. E aí eu olhei para aquilo e eu comecei a me emocionar. Eu falei, nossa, como Deus é bom. Como temos fartura, né? Como temos essa confraternização. E aí eu fiz essa transição de um cérebro totalmente racional para um sistema límbico. Quando eu fui ver, eu estava meio emocionado. Eu falei, rapaz, eu vou lá pegar um copo de água e já volto. Tá? Então aproveitem, tragam a mente, entram para o momento que tem que estar. Não estejam fora do momento que vocês estão. Tá bom? Um super abraço, um beijão e um ótimo final de semana, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau!